final de semana no Recife, né? Contra um time que ainda tem uma certa esperança, digamos assim, de Copa Libertadores, que é o Sport pela campanha, e o Grêmio muito próximo. Por tudo que vocês atravessaram no ano, o Bobô até chegou no meio da temporada, mas você está já desde a outra, né, Juliano? Dá para dizer que o resultado será excelente para o Grêmio, né, conseguindo a Libertadores da América e aí projetando com o trabalho do próprio Roger, de vocês, a próxima temporada. Dá para dizer que vocês atingiram o que era possível nesse ano? O objetivo que a gente tem, que é conseguir a classificação para a Libertadores, e a gente trabalhou muito duro durante toda a temporada, e vocês puderam acompanhar, e a gente tem essa possibilidade de confirmar a nossa classificação, e jogando fora de casa contra uma equipe que está bem organizada, que vem de ascensão, mesmo que tenha perdido o último jogo, uma equipe que cresceu e que tem possibilidade de Libertadores, e que joga dentro de casa e que vai fazer de tudo para encostar nesse pelotão de cima. Por outro lado, nós temos a possibilidade de confirmar, né, o nosso passaporte para a Libertadores. Claro que não é uma vitória lá que vai nos definir a nossa classificação, mas certamente nos aproximará muito mais desse nosso objetivo. Então, a gente tem que estar muito concentrado, muito focado nesse jogo, porque ele é extremamente importante para a nossa sequência de ano. O Bobô, quero saber o seguinte, porque a discussão pública, ao menos por parte do lado de cada imprensa, é Everton ou Pedro Rocha. Apesar que você entrou, foi bem, fez o gol. Tem vaga para ti nesse time ou é Everton ou Pedro Rocha? Não sei. Eu acho que eu venho trabalhando, venho tentando ajudar da melhor maneira possível. Consegui entrar no último jogo, fazer um gol. E o importante é isso. Acho que quem entrar está preparado para manter um nível bom da equipe. Juliano, até para essa questão que o Bobô falou, de manter um bom nível, o Grêmio no Brasileiro é o terceiro melhor visitante de todos. Acredita que também esse é um dos pontos que faz com que o Grêmio seja um dos candidatos, né, um dos melhores colocados para conseguir essa vaga Libertadores? Sem dúvida. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro ele é muito difícil e quando você joga dentro de casa, você tem a obrigação de vencer. Teoricamente, obrigação, porque você joga dentro de casa. Mas quando você sai e começa a somar pontos, é aí que você tem um diferencial para brigar por posições melhores na competição, por objetivos diferentes. E esse ano a gente fez uma boa temporada jogando fora de casa também. A gente conseguiu ter o mesmo nível de atuação, o mesmo padrão, o mesmo esquema de jogo e a gente, consequentemente, a gente conseguiu bons resultados, escolher bons resultados e isso fez com que a gente nos colocasse nessa posição que a gente está na competição. Vou bater pela questão dessa dúvida do Roger de quem forma o ataque, né? Tu acredita que pelos desempenhos que a equipe teve em jogos fora de casa que tu atuaste, como, por exemplo, o jogo com o Corinthians, lá no estádio deles, o Grêmio teve uma boa atuação. Isso também te credencia a sempre se manter ali como um dos principais favoritos a jogar? Acho que o jogo do Corinthians, o jogo do Figueirense também, acho que foi um jogo bom. O Roger tem opções, isso é bom, né? Para um treinador. Tem o Everton, tem o Pedro, tem eu. E ele vai escolher o que é melhor para esse jogo, a estratégia que ele vai montar para esse jogo contra o Sport lá. Queria saber do Juliano, tu és o segundo jogador do elenco que mais atuou, 54 jogos, só está atrás do Douglas na temporada inteira. E isso é curioso no sentido de que no ano passado você teve dificuldades com lesões, demorou para se adaptar depois que você voltou. Queria saber como é que é para você, não sei se você já sabia, se você costuma ter esse tipo de dado, que você jogou 54 partidas no ano, e que você acha disso, de 2015 ter uma sequência, ser o segundo jogador que mais atuou, está presente quase sempre aí na equipe do Grêmio, sendo que ano passado foi mais complicado? Para mim é muito gratificante alcançar essa marca, né, de 54 jogos na temporada, sendo que eu não iniciei a temporada desde o início, eu comecei ela já a jogar metade de março, né, vindo de lesão. Então, são muitos jogos, né, e você ter essa sequência mostra o quanto a gente está bem fisicamente, o quanto que o trabalho do pessoal daqui da preparação física é bom e é importante. Essa sequência que eles nos dão em pré-temporada cria um lastro que faz com que a gente aguente toda a temporada, né? E, graças a Deus, foi uma temporada que eu pude jogar bastante, muitos jogos, e é um número plausível de jogos, e eu espero continuar nessa sequência aí até o final do campeonato. Juliano, a gente tem, né, o Luan como artilheiro da equipe, o líder em dribles, finalizações, assistências. Acha que o time é realmente muito dependente dele? Quando não joga,
faz bastante falta? Eu sempre falo do Luan que ele é um cara diferente pela técnica que ele tem, pelo talento nato, né? É um cara que joga futebol e ele sabe o que ele está fazendo dentro de campo e tem o jeito dele. Ele precisa ser livre dentro de campo para ele criar, improvisar. E é assim que ele consegue ter os dribles, ter as jogadas, fazer os gols, ter as assistências. Ele é um jogador fundamental para a nossa equipe, ele é importante. Mas nós assimilamos e sabemos jogar sem ele também. Nós temos um grupo e o grupo está preparado para isso. Os jogadores que entram, eles sabem como tem que atuar, o que tem que fazer. Claro que com características diferentes, mas a gente não muda o nosso sistema, o nosso esquema de jogo. Então, a gente tem que dar moral, sim, para quem está entrando, sabendo que o Luan é um jogador importante, que sempre vai fazer falta, mas o jogador que entrar tem muita qualidade, total condições de fazer um bom trabalho, desempenhar um bom jogo e manter o mesmo padrão de atuação da equipe. Primeiro para o Bobô. Bobô, o Grêmio é o 6º melhor ataque e a 2ª melhor defesa. Queria que tu falasse um pouco dessa a importância de ter essa harmonia entre o ataque e a defesa para a campanha. É importante, né? Levar poucos gols e conseguir fazer bastante. Isso leva a gente a estar bem na tabela como está hoje. Poderia ser melhor, mas eu acho que mantendo esse nível de gols e levando poucos gols, a gente vai conseguir não só manter o 3º lugar, como pode até passar o Atlético também. Juliano, vocês têm conversado contra a Chapecoense, né? Teve aquele apagão ali no intervalo para o segundo tempo, acabaram tomando a virada, só que agora contra o Flamengo a gente viu o time reagindo, né? Qual é a conversa ali no vestiário que o Roger passa no intervalo para que isso não aconteça durante os jogos? É muito difícil que não aconteça determinadas situações nesse tipo de jogos. São características diferentes do jogo, né? Chapecoense e Flamengo. Você não tem como controlar a equipe adversária o jogo todo. Em determinados momentos da partida, você vai ser controlado. E o ponto principal é você saber sofrer aquele momento, saber assimilar bem o golpe, não tomar gol e continuar na partida e ter força para você dar a volta por cima e voltar a controlar o jogo. Então, é algo que a gente vem trabalhando com muita conversa, com muito diálogo, com muita atenção, com muita cobrança no vestiário, no intervalo, dizendo que a gente precisa estar concentrado, que a gente precisa ser agressivo, que a gente não pode mudar nosso foco, nosso objetivo. Então, acho que essa cobrança interna que a gente tem no intervalo tem feito a diferença. Claro, tem determinados jogos que a gente não consegue fazer aquilo que o professor pediu, mas existem outros jogos que a gente consegue, sim, como foi o caso do Flamengo, e a gente voltou no segundo tempo muito melhor, e foi onde a gente conseguiu o nosso resultado. Não sei se vocês já chegaram a jogar na Ilha do Retiro antes de passarem pela Europa, mas o que esse estádio tem de diferente? Tem alguma coisa diferente? É aquele estádio mais estilo alçapão, né? O torcedor fica mais em cima, deve estar com um bom público no final de semana, porque o Sport aí briga pela Libertadores. Responde, Bobo. Eu não joguei lá ainda, né? Não joguei lá ainda, mas eu conheço lá, já ouvi falar bastante. A gente sabe que o Sport está disputando uma vaga na Libertadores e pelos últimos jogos deles em casa vai estar lotado, a pressão vai ser grande, mas a gente já demonstrou dentro do campeonato que, mesmo fora, com pressão da torcida adversária, a gente consegue bem também. Bobô, muitos jogadores, quando voltam em meio à temporada aqui no Brasil e término lá na Europa, reclamam daqui a pouco de não conseguir acompanhar, de um desgaste físico, e você teve um bom rendimento já, ao menos nesse seu retorno. Você acha que ainda no ano que vem, com a pré-temporada, assim como os demais jogadores no mesmo ritmo, ainda vai estar melhor do que esse ano? Acho que no começo sim, né? No começo cheguei, já vinha treinando na academia, e é difícil você pegar o ritmo, né, no começo. Você pega os jogadores num alto nível, dentro da competição, e até você pegar esse nível é difícil. Acredito sim, com a pré-temporada e começando no mesmo nível que todos, facilita bastante. Agora para o Juliano, que também passou por isso no ano passado e nesse ano também estava se recuperando de lesão. Ano que vem, começando desde o primeiro momento no Campeonato Gaúcho, daqui a pouco Sul Minas, Libertadores, vai poder ser esse Juliano que a gente viu durante essa boa parte desse ano, quem sabe desde o começo? Essa é a ideia, né? Não somente do Juliano, mas o Grêmio desse ano, a gente espera que seja um Grêmio muito mais forte do ano que vem, já com uma sequência de trabalho, com uma ideia, com um planejamento, né? Com uma estrutura, com um lastro que a gente vem criando, tanto físico como técnico e tático,
que tem dentro do Roger nisso. E a gente espera estar em crescimento, que o ano que vem ele ainda seja melhor do que foi esse, né? Sabendo que ainda o ano não acabou, que a gente ainda tem jogos importantes, a gente ainda tem um papel importante para cumprir, que é conseguir a classificação para a Libertadores, e a gente precisa garantir isso. E aí, depois disso, a gente poder descansar tranquilo e planejar o ano seguinte. Juliano, Bobô, vocês podem decidir aí quem vai responder. O detalhe é o seguinte, Bobó. qual é a disputa do Grêmio dentro desse Campeonato Brasileiro? Porque o Grêmio está brigando ali pela vice-liderança com o Atlético Mineiro, mas quem são os adversários do Grêmio? Porque, por exemplo, em um outro momento, o Internacional disse que a disputa era até o 3º lugar do campeonato. Vocês veem, por exemplo, Inter, Santos, São Paulo brigando com vocês por esse 3º lugar? É lógico que sim. A gente não pode falar aqui que não, porque você tem 5 jogos e a gente está 6 pontos. Então, se você vacilar, eles chegam. A gente tem que manter focado até o último jogo, conseguir essa classificação para a Libertadores. E a gente tem que ir jogo a jogo. É 3 pontos, 3 pontos. São grandes equipes que estão atrás também, então não pode dar brecha para eles chegarem, não. A mesma opção, quem quiser ou quem puder responder. Agora eu respondo. Semana que vem para de novo, né, o campeonato, e a reta final com o Grenal, o jogo contra o Atlético Mineiro, acontece depois. Essa reta final é melhor descansar e aí ter mais dia de folga e mais trabalhos físicos, ou ainda há o que aperfeiçoar para os últimos jogos? Sempre há tempo para você aperfeiçoar alguma coisa e ajustar alguns detalhes durante a competição. E a gente tem usado muito bem essas semanas para aprimorar alguns detalhes táticos, alguns detalhes físicos que ainda a gente precisa. Descansar quem precisa, trabalhar quem precisa um pouquinho mais. Então, acho que se a temporada, se a gente tivesse mais semanas cheias para poder trabalhar, acho que o público ganharia, o torcedor ganharia, porque o espetáculo seria melhor, a gente conseguiria chegar no jogo mais 100% fisicamente, tecnicamente ia estar melhor, e o espetáculo, consequentemente, ia ser muito melhor para quem estava assistindo.